Olá, hoje nós vamos continuar as nossas revisões do segundo bimestre e hoje vamos fazer as nossas correções. Então, espero que todos já tenham conseguido resolver suas atividades. Nós temos aqui a nossa atividade de revisão, exercício de revisão do segundo bimestre, não é isso? Então, espero que tenham colocado a data aqui referente à nossa aula de segunda-feira, do dia 20 de 7 de 2020, colocado seu nome completo, lembrando que o nome completo é necessário para quando eu receba a atividade eu saiba quem é que está me enviando ela, não é isso? Então, vamos dar início às nossas correções, espero que todos já tenham resolvido elas. Então, vamos lá, exercício de revisão do segundo bimestre. Então, primeiro, complete as lacunas da frase abaixo. Bioma constituído principalmente por líquens e musgos que vegetam, ou seja, ficam vivos num período muito curto do ano, localizando-se no espaço e é conhecido por. Então, esse ambiente aonde a vegetação lá só fica viva, só existe durante uma pequena estação do ano, certo? Um pequeno período do ano e é uma região que está certamente tem um ambiente frio e é composto principalmente por líquens e musgo, é justamente o que nós chamamos de tundra. E a tundra está onde? Ela está localizada no Polo Ártico. Então seria justamente aqui a letra B, não é? Então fica o bioma constituído principalmente por líquens e musgos que vegetam num período muito curto do ano, localiza-se no Polo Ártico, ou seja, Polo Norte, e é conhecido por tundra. Então, o número 1, letra B. Número 2. Levando-se em consideração a paisagem selecionada, a única característica climática correta para a região destacada é. Então, essa região daqui nós temos um deserto, certo? Por exemplo, certamente aqui o deserto da Arábia ou então o deserto do Saara, um deserto tipicamente de areia quente, como aqueles mais conhecidos. Então, A, alta amplitude térmica, ou seja, durante o dia as temperaturas são altas, durante a noite a temperatura é muito baixa. Isso pode ser verdade? Sim. Então, isso pode ser verdade, sim. Então, vamos marcar aqui, deixar assinalado essa. B, elevada evapotranspiração, ou seja, ocorre uma grande evaporação a partir do corpo dos seres vivos? Não, porque esse ambiente, a evapotranspiração dá-se principalmente a partir do corpo dos animais e plantas. Como essa região não é uma região com uma grande quantidade de animais e plantas, então a evapotranspiração não é a característica muito presente, muito forte desse ambiente. C, reduzida taxa de insolação, pelo contrário, o deserto tem muito sol. D, inexistência de pluviosidade, ou seja, nunca existe chuva ali, inexistência, isso está errado. Nos desertos chove sim, dificilmente, em pouca quantidade, na maioria das vezes, mas há chuvas sim no deserto, certo? Não é uma inexistência, nunca chove, isso não é verdade. Então, e é intensa umidade relativa do ar. É um ambiente muito úmido? Não, é um ambiente extremamente seco. Né? Então, pelo que nós vimos, a letra A é a nossa resposta correta. Então, marque aí a letra A do número 2 é a nossa resposta correta. E o número 3 tem assim, o termo hotspot é empregado em diversas áreas. Na área da ecologia, significa regiões com grande diversidade biológica, ou seja, grande biodiversidade endêmica, que só existe naquela região, a qual se encontra em alto grau de destruição. Então, é uma região, certo? Que se refere a que é uma região com uma grande biodiversidade, um grande conjunto de animais, plantas, bactérias, fungos e protozoários típicos daquela região, ou seja, uma grande biodiversidade endêmica. Então, assinale a alternativa que representa exemplos de hotspot, ou seja, regiões com uma grande biodiversidade endêmica, típicas daquele ambiente, típicas daquela região. Então, letra A, Amazônia, a floresta amazônica, no caso, e a Mata Atlântica e Ilhas Malvinas. Poderia ser a Amazônia, a Mata Atlântica, mas as Ilhas Malvinas não. As Ilhas Malvinas são ilhas que estão próximas ao litoral da Argentina, só que estão sob o domínio britânico, mas são regiões, essas ilhas não são regiões com uma grande biodiversidade. Letra B,
Pampas, desertos e Groenlândia. O deserto e a Groenlândia não apresentam grande biodiversidade. E os campos apresentam uma boa diversidade, mas não são espécies endêmicas. C. Todo o planeta, já que todas as regiões encontram-se em alto grau de destruição. Então, também não seria, porque existem regiões mais degradadas, outras menos degradadas, e nem todo o planeta apresenta a mesma quantidade de seres vivos, não é isso? D. Mata ciliar, mangues e planícies. A mata ciliar depende muito. Os mangues, sim, são regiões bem biodiversas e também muito endemismo. Mas as planícies vai depender dessas planícies. Então, a letra D também não poderia ser, porque essa mata ciliar, muitas vezes em uma região, você não vai ter nem mata ciliar. Você vai ter, na verdade, um conjunto de plantas rasteiras, dependendo da região por onde está passando aquele rio. E a letra E, nós temos Mata Atlântica, Cerrado e a Ilha de Madagascar. Sim, são regiões extremamente devastadas atualmente e que apresentam imensa biodiversidade. Lembrando que boa parte de Madagascar também é uma região de clima úmido, certo? Coberto por florestas tropicais úmidas. O cerrado seria justamente uma savana e a Mata Atlântica uma floresta do tipo que nós chamamos de equatorial. Então, sem sombra de dúvidas, o número 3 a letra E a correta, certo? Então, marque aí a letra A letra E é a nossa alternativa correta. O número 4, temos essa imagem, então nós temos aqui as regiões próximas aos polos, aqui vai as latitudes menores, até chegar às regiões próximas à zona equatorial, certo? E se você perceber, você tem aqui saindo dos polos para a região mais próxima do Equador, um número crescente de biodiversidade, ou seja, vai aumentando a quantidade de plantas, certamente de animais, ou seja, vai ficando uma região mais rica. E à medida que também vai aumentando, por exemplo, a altitude, por exemplo, em uma montanha, a quantidade de biodiversidade também vai diminuindo, mas se você parar para observar aqui, nós temos regiões, certo, mais frias, por exemplo, a taiga, a tundra, também muito gelo e neve. Então, na zona temperada, certo, na zona temperada e na zona tropical, como nós podemos observar que são essas regiões aqui, nós temos uma maior biodiversidade. Então, utilizando seus conhecimentos e informações da figura, assinale a alternativa correta. A. A tundra constitui o bioma mais devastado do mundo? Não. A tundra não é o bioma mais devastado do mundo, certo? Aí, pois seu solo fértil foi muito aproveitado na agricultura. Pelo contrário, a tundra é impossível desenvolver agricultura na tundra, uma vez que o solo é constantemente congelado. B. A savana localiza-se entre o bioma floresta tropical e a taiga. Apresenta reduzida biodiversidade. Isto está errado. A localização, sim, mas a biodiversidade não é pequena, é muito grande. Não é reduzida, é alta biodiversidade. Letra C. As florestas temperadas nas áreas próximas ao Equador apresentam árvores de várias alturas e tipos. As florestas temperadas não estão próximas ao Equador, elas estão próximas às regiões subtropicais, certo? Então, elas não estão próximas à zona equatorial, ao Equador propriamente dito. D. As formações vegetais são diretamente ligadas ao clima, que varia de acordo com a altitude e a latitude. Se nós observarmos, isso seria verdade, a vegetação ela vai variar de acordo com a altitude e com a latitude? Sim, isso é verdade, certo? Como nós podemos observar aqui. E a letra E diz, os desertos são totalmente desprovidos de vegetação e com baixas temperaturas à noite. Baixa temperatura é verdade, mas totalmente desprovido de vegetação não. Existem plantas típicas do deserto, sim. Então, a letra correta é a alternativa D, certo? Então, marque aí a alternativa D, que é uma relação entre altitude e latitude. Sem sombra de dúvidas, é a letra D. E o número 5 temos assim. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, as queimadas constatadas em julho de 2016 saltaram de 140 para 864, ano em que as geadas secaram pastos antes do previsto.
O uso de fogo no manejo de propriedades rurais gera polêmicas e técnicos advertem que esta prática, além de ser ilegal, degrada a vegetação e o solo. O IBAMA fiscaliza queimadas principalmente no centro-oeste e na Amazônia. Então, nós sabemos que, infelizmente, o Cerrado e a floresta amazônica vêm passando literalmente por incêndios constantes, por queimadas monstruosas que estão degradando esses biomas. E nós sabemos que, infelizmente, com a conivência de muitas autoridades, e isso vai ser cobrado a nós, a todos os seres vivos, mas sobretudo a nós brasileiros, um grande preço por estarmos destruindo e permitindo a destruição de nossas florestas. Infelizmente, nós todos estamos colaborando a partir do momento que nós simplesmente não fazemos nada com relação a isso. Então, gente, mas em relação a essas queimadas, a coluna da esquerda, abaixo, lista dois biomas que ocorrem nessas regiões fiscalizadas. À direita, características que os distinguem. Associe adequadamente a coluna da direita e da esquerda. Então, nós temos assim, o primeiro é a Amazônia e o segundo é o Cerrado. E temos aqui as características, nós vamos dizer quais são elas. Então, eu vou marcar aqui as que forem só do Cerrado e vamos deixar em branco a Amazônia, para então depois nós acharmos a alternativa. Então, primeiro, vegetação arbórea esparsa com raízes profundas. Isso aqui é característica típica de quem? Do Cerrado, não é isso? Árvores e arbustos com cascas grossas. Também é típico de quem? Do Cerrado. Letra o 3. Vegetação arbórea densa disposta em diferentes camadas. Isso é característica da floresta amazônica. Predomínio de gramíneas recobrindo o solo. Isso é característica do cerrado, certo? Árvores altas com raízes tabulares, característica da Amazônia. Então ficaria assim. Nós teríamos aqui a alternativa que seria 2, 2, 1, 2, 1. Então, seria justamente a letra E, onde nós temos aqui, ó, 2, 2, 1, 2, 1. É justamente a letra E, a alternativa correta. Então, marque aí o número 5, a letra E. E o número 6, vamos então para ele. O termo bioma pode ser conceituado como o conjunto formado por seres bióticos e abióticos que interagem entre si, formando um sistema equilibrado. Não, isso seria um ecossistema. B. O agregado de seres vivos que dependem um dos outros para sobreviver. É dividido em produtores, consumidores e decompositores. Isso daqui, minha gente, isso daqui é cadeia alimentar, não é isso? O conjunto composto por todos os seres vivos do planeta, exceto as plantas. Já está errado por isso. O bioma não deixa nenhum ser vivo fora. As plantas não poderiam ficar fora. Então, essa letra C, sem sombra de dúvida, está errada. O conjunto de vida vegetal e animal presente em um ambiente que possui condições naturais parecidas, historicamente foram influenciadas pelos mesmos processos de formação. Então, sim, nós sabemos que um bioma, todos os seres presentes ali, sejam plantas, animais, bactérias, eles têm características em comum e eles passaram pelos mesmos processos durante todo o percurso de existência daquele bioma. E a letra E diz assim: a camada da Terra que abriga vida abrange parte da litosfera, hidrosfera e atmosfera. Isso também não está certo, né? Então, nós sabemos que a biosfera é o conjunto de todas essas regiões aonde existe vida no nosso planeta que passaram por situações históricas muito semelhantes que deu origem, então, a elas. Então, a letra correta é a letra D. E o número 7 temos assim: a Mata Atlântica é um importante bioma brasileiro que, em virtude de intensa exploração, praticamente não existe mais. Esse bioma enquadra-se em que tipo de bioma mundial? Então, a Mata Atlântica seria que tipo? Uma savana? Não. Já diz, é uma mata, é uma floresta. Uma floresta sazonal equatorial também não. Porque ela, por exemplo, não vai perder suas folhas na época do ano, como ocorre com a caatinga ou então com o cerrado. Campos também não seria campos.
né? O campo seria, no caso, os pampas, desertos também, tão pouco, né? E a letra E, floresta temperada, poderia ser floresta tropical equatorial, sim, poderia ser, então, ou então floresta uma floresta tropical, que é justamente a floresta amazônica e a Mata Atlântica, são florestas tipicamente florestas tropicais. Então, a letra correta é a alternativa E. Então, marque aí a alternativa E para a nossa questão de número 7. E a nossa última questão, temos aqui uma questão muito interessante, se referindo diretamente ao território brasileiro, ao nosso país. Então, observe o mapa com a distribuição dos principais biomas terrestres brasileiros. Então, nós temos aqui os principais biomas, o bioma aqui é o 1, o bioma 2, o bioma 3, o bioma 4, 5 e o 6. Então, Caatinga, Pantanal e Cerrado estão representados, respectivamente, pelos números. Então, a Caatinga é essa região em amarelo, o Pantanal é essa em rosa, certo? E o Cerrado é essa aqui nesse rosa um pouco mais claro. Então a ordem seria 2, 3, 4, que é justamente a letra B. Então a alternativa correta é a alternativa B, 2, 3, 4. Então marque aí a alternativa B, é a nossa resposta correta para para a questão de número 8, certo? Então é uma alternativa bem interessante. Lembrando, minha gente, que é muito importante nós lembrarmos desse mapa, a distribuição do nosso território e os biomas presentes no nosso território. Aqui nós temos o Pampa, aqui em verde a Mata Atlântica, em amarelo a Caatinga, nesse daqui um rosa um pouco mais escuro seria o Cerrado, esse lilás, um rosinha mais claro, seria o Pantanal, e esse verde, essa porção verde aqui grande, seria justamente a floresta amazônica. Nós poderíamos ainda ter aqui no litoral os manguezais, poderíamos ter nessa região aqui do entre o Tocantins e o Maranhão, poderíamos ter a Mata dos Cocais também, outras subdivisões de biomas menores. Mas é muito importante que todos tenhamos sempre a lembrança, tenhamos sempre esse mapa em nossas memórias. É de extrema importância isso, nós sempre nos recordarmos da distribuição dos biomas no nosso país e em cada região, certo? Então, vamos finalizando por aqui. Espero que tenha sido proveitoso para todos e até a nossa próxima aula.